Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Na última aula, nós falamos que iríamos abordar hoje sobre heresiologia, mas dando uma olhada no conteúdo, eu achei por bem jogar esse conteúdo de heresiologia para o módulo 2. E nós vamos trabalhar também um pouco de apologética cristã, que é a defesa da fé cristã. Nós vamos trabalhar esses dois tópicos no módulo 2. E hoje nós vamos concluir o módulo 1 apresentando as doutrinas bíblicas fundamentais do cristianismo. Todo cristão precisa conhecer e saber lidar bem com essas doutrinas, porque já antevendo o assunto do próximo módulo, porque as heresias, as seitas, elas combatem essas doutrinas, então nós precisamos conhecê-las bem. Hoje nós vamos discorrer rapidamente sobre elas e nós vamos desenvolver em cada módulo uma dessas doutrinas. Então, nós temos bastante conteúdo para trabalhar. E essa visão dessa matéria que nós vamos agora discorrer, essa divisão em tópicos, ela está relacionada à teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É a parte da teologia que organiza os assuntos doutrinários encontrados na Bíblia. Funciona como um organizador das doutrinas bíblicas. É como se fosse uma prateleira com diversas pastas, e cada pasta te fosse uma doutrina. Por exemplo, vamos escolher um tema. Imagina que a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Então nós vamos falar sobre o Espírito Santo desde Gênesis capítulo 1, versículo 2, até Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Nós vamos falar a respeito do ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, do ministério do Espírito Santo no Novo Testamento. Então nós vamos pegar o assunto Espírito Santo e vamos tratá-lo por toda a Bíblia. Se for fé, por exemplo, a gente vai trabalhar a fé no Antigo Testamento, a fé no Novo Testamento, e vamos discorrer sobre a fé. Então, essa é a proposta da teologia sistemática. Ela organiza determinado assunto e trabalha na Bíblia toda aquele assunto. Se nós vamos falar, por exemplo, sobre os sacrifícios, né? A salvação, o sacrifício, o perdão dos pecados, nós vamos falar desde o Antigo Testamento, os sacrifícios mosaicos que indicavam o sacrifício de Jesus na cruz. Então é muito interessante. Então a gente vai falar sobre a salvação desde o início, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento. Então é muito interessante a teologia sistemática. E o primeiro tema que nós vamos falar aqui é sobre a cristologia. Cristologia é o estudo sobre Jesus Cristo. Dentre outros assuntos, nós aprendemos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, é um dos intercessores, é o nosso advogado, foi elevado ao céu, está sentado à direita de Deus e ele também voltará, e outros assuntos que veremos no módulo da cristologia. Então, cristologia é o estudo a respeito de Jesus Cristo, que nós estudamos a respeito da humanidade de Jesus e da divindade de Jesus, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na pneumatologia ou paracletologia, nós estudamos sobre o Espírito Santo, foi o que eu falei. Pega o Espírito Santo desde Gênesis capítulo 1, versículo 2, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, até Apocalipse capítulo 22, versículo 17, quando diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, o ministério do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. A gente estuda sobre o Espírito Santo na pneumatologia ou paracletologia. Nós estudamos são muitas as abordagens sobre o Espírito Santo. Nós cremos que ele é a terceira pessoa da Trindade, que ele é uma pessoa, que ele é Deus, que ele é o Consolador enviado por Jesus, que habita na igreja.
Então é um assunto importante para nós sabermos também que Jesus, que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo ele ele é ele é a terceira pessoa da Trindade. Então é importante nós entendermos sobre isso, porque as heresias também combatem muito a presença do Espírito Santo, negam a existência do Espírito Santo, dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, dizem que ele não é Deus. Então essas heresias, elas investem muito na pessoa de Jesus e na pessoa do Espírito Santo. E por tabela, negam também a Trindade. Conforme eu vou pular aqui, né? Eu já vou para o item 4. A doutrina da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a Trindade divina, ou Trindade excelsa, ou Santíssima Trindade, foi revelada no Novo Testamento. E aqui nós podemos abrir um parênteses para falar da Trindade satânica, que vai se manifestar na grande tribulação, o diabo, o anticristo e o falso profeta. E é interessante a gente também abordar sobre esse assunto. Então, quer dizer, por que é importante a gente estudar essas doutrinas fundamentais da fé cristã? Porque as heresias atacam muito elas e o cristão precisa estar bem fundamentado nelas. Na cristologia, o estudo de Jesus, na paracletologia ou pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo, a doutrina da Trindade. Então são doutrinas que são muito atacadas pelas heresias. Voltei aqui agora no item 3, nós falamos sobre eclesiologia, é o estudo da igreja. Eclésia, né, do grego, assembleia, é formada pelos salvos em Jesus Cristo, tanto vivos, que é a igreja militante, quanto os mortos, que é a igreja triunfante. A igreja será arrebatada por Jesus Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados e todos unidos encontraremos com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 18. A igreja triunfante, os mortos em Cristo, por quê? Porque eles triunfaram, eles venceram. E a igreja militante, que são os vivos. Hoje nós fazemos parte da igreja militante, porque nós estamos militando pela causa do Senhor, estamos lutando pela causa do Senhor. A igreja triunfante vai ressuscitar, e a igreja militante, ela vai ser transformada e todos nós seremos arrebatados e estaremos com o Senhor para sempre. Então é a proposta também do estudo de eclesiologia, nós estudarmos esses assuntos e outros. Aqui, irmãos, eu estou dando apenas uma pincelada, só estou jogando uma luz, porque cada item desse aqui vai abrir um leque, entendeu? Todo esse conteúdo aqui está na descrição do vídeo. Doutrina sobre Deus, os atributos de Deus ou as qualidades de Deus, os atributos comunicáveis de Deus, aqueles atributos que Deus compartilha com as suas criaturas, o amor, a bondade, a misericórdia, e os atributos não comunicáveis de Deus, ou seja, Deus ele não compartilha determinados atributos, a sua eternidade, ele era, é e sempre será, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, são atributos que Deus não compartilha. No item 6, nós vemos a doutrina da ressurreição. Jesus ressuscitou, Mateus capítulo 28, versículo 6. O anjo disse para as mulheres, ele não está mais aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Paulo nos ensina que se nós não cremos que Jesus ressuscitou, vã é a nossa fé, mas nós somos daqueles que creem que Jesus ressuscitou. A nossa fé está baseada na ressurreição de Jesus. Ele morreu por nós, ressuscitou, está vivo e ele venceu a morte. Paulo disse, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Então, quer dizer, na ressurreição de Jesus nós tivemos a nossa vitória. Jesus venceu a morte
E ele disse lá em Apocalipse que ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. A chave na Bíblia significa autoridade. Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre o inferno. E Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem autoridade no céu, tem autoridade na terra. Tem autoridade sobre a morte, tem autoridade sobre o inferno. Jesus tem todo o poder. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Jesus tem todo o poder. O 7, bibliologia, é o estudo da Bíblia, também é um assunto muito amplo, nós vamos abrir o leque aqui. Cremos que a Bíblia é a revelação completa de Deus para o homem. Ali falando a respeito da ressurreição, há doutrinas que negam a ressurreição, por isso precisamos estudar sobre a ressurreição de Jesus. A bibliologia tem doutrinas que rejeitam a Bíblia como autoridade espiritual. É a única autoridade espiritual na vida do homem. O cristão crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Bibliologia é o estudo da Bíblia. Cremos que a Bíblia é a revelação completa de Deus para o homem, a fim de mostrar-lhe o caminho da salvação. Jesus disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aos saduceus Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22:29. A Bíblia é composta por 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Observação interessante: o conteúdo do Antigo Testamento da Bíblia protestante é igual ao conteúdo da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é só o Antigo Testamento. E o nosso Antigo Testamento, o conteúdo é o mesmo que o da Bíblia hebraica. A diferença está no número de livros. Por exemplo, nós temos 12 profetas menores. Na Bíblia hebraica, esses 12 profetas menores compõem apenas um livro, mas o conteúdo é o mesmo. Samuel, Reis e Crônicas, na Bíblia hebraica, é apenas um livro. Nós não, nós temos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. O numeral é falado no masculino. Por quê? Porque o número é falado no masculino, por quê? Porque ali está implícita a palavra livro. A palavra livro está implícita. Então, por exemplo, 1º livro de Samuel, 2º livro de Samuel, 1º livro de Reis, 2º livro de Reis, 1º livro de Crônicas, 2º livro de Crônicas. Então a gente lê 1º livro de Samuel ou lê 1 Samuel. A gente lê 2 Crônicas ou 2º livro de Crônicas. Quando a gente fala assim, lá em 2 Crônicas, lá em 1 de Reis, nós estamos falando errado. É bom a gente aprender a falar certinho, né? A falar de acordo com a bibliologia. Então falamos masculino no Antigo Testamento, por quê? Porque a palavra implícita é livro. Agora, no Novo Testamento, a gente fala feminino. 1 Coríntios, 1 Pedro, 2 João, 3 João. Por quê? Porque está implícita a palavra epístola ou carta. Primeira carta de João, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Então é interessante essa mudança. No Antigo Testamento fala masculino porque está implícita a palavra livro. E no Novo Testamento fala-se no feminino, o numeral, né? Porque está implícita a palavra carta ou epístola. Então, aí é por isso que aconteceu essa situação de que na nossa Bíblia nós temos esses 2 volumes, 1º e 2º, né? Samuel, Reis e Crônicas, 1º e 2º. E na Bíblia hebraica não tem essa divisão, é só um livro de Samuel, só um livro de Reis, só um livro de Crônicas. Por quê? Na aula de bibliologia a gente vai explicar por quê. Tem a ver com a tradução, porque a escrita grega ocupa mais espaço do que a escrita hebraica. Aí precisou dividir os pergaminhos. Mas a gente vai falar isso com mais detalhes na aula de bibliologia. O próximo item, a próxima doutrina que nós vamos ler, que nós vamos estudar, é a doutrina da formação do homem.
antropologia bíblica. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tem a doutrina da tricotomia, que defende a doutrina que defende que o homem é formado por corpo, alma e espírito. E alma e espírito são coisas diferentes, né? A parte material do homem é o corpo e a parte imaterial é a alma e o espírito. E é uma doutrina que interpreta que o homem é formado por corpo e alma, e que alma e espírito são a mesma coisa, é a dicotomia. E mostra pela Bíblia a sua interpretação. Defendem baseado até no hebraico a interpretação deles de que o corpo e alma, de que alma e espírito é a mesma coisa. É bom a gente ler, estudar e conhecer essa variedade de visão, mas isso não se caracteriza heresia, porque não está confrontando com a doutrina cristã, com a doutrina da salvação. Isso é apenas interpretação diferente. Não é, por exemplo, ninguém pode chegar com a seguinte interpretação: olha, Jesus não é Deus, não. Ninguém pode chegar com essa interpretação. Isso é uma coisa que não se discute. Jesus é Deus. A Trindade, não existe Trindade, não. O Espírito Santo não é Deus, não. Então quer dizer, condenação eterna não existe, não. Jesus morreu por quê, então? Se Jesus disse que veio para salvar o homem, salvar de quê se não existe inferno? Não é verdade? Então essas doutrinas são irrefutáveis, não tem como debater. Agora, uma tricotomia, uma dicotomia, isso é questão de interpretação. Não se caracteriza não se caracteriza como uma heresia, entendeu? Angiologia ou angelologia, o estudo sobre os anjos. Podemos incluir aqui o estudo sobre satanologia, que é o estudo sobre Satanás, né? Na angelologia estudamos a classe dos anjos, arcanjo, anjo do Senhor. O arcanjo é um só, o arcanjo Miguel. Não existe arcanjos, não. É um só arcanjo que está na Bíblia, é o arcanjo Miguel. O anjo do Senhor, que é a teofonia da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento, quando o anjo do Senhor, está escrito com letra maiúscula, né? Anjo do Senhor, e quando ele aceita a adoração. Tem os anjos eleitos que permaneceram obedientes, né, a Deus. Tem os querubins e os serafins. Aqui nesse estudo de angelologia também poderíamos aplicar Não poderíamos aplicar, não. Eu ia falar que aqui poderia falar sobre a trindade satânica. Na satanologia nós poderíamos colocar que Satanás vai colocar na grande tribulação, ele vai criar uma trindade para ele, né? Ele quer tanto ser semelhante a Deus que ele criou uma trindade para ele. O Pai, ele criou a trindade, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Ele quis tanto ser igual a Deus que ele vai criar uma trindade para ele também, né? Só que essa trindade vai perecer, né? Jesus vai prevalecer e essa trindade vai perecer. Doutrina do perdão dos pecados. Devemos confessar os nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9. Jesus derramou seu sangue para a remissão dos pecados. Ele disse isso na ceia do Senhor, na última ceia. Então, nós temos o perdão dos nossos pecados. Soteriologia é o estudo da salvação, é o plano da salvação de Deus. Doutrina da adoção, somos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Devemos receber Jesus em nossas vidas para sermos feitos filhos de Deus. As referências bíblicas estão na descrição, tá, irmãos? Doutrina da justificação. Deus nos fez justos, inocentes, por meio da fé em Jesus Cristo. Doutrina da regeneração. Somos novas criaturas em Jesus Cristo. Precisamos ter a experiência do novo nascimento, que é o nascimento espiritual. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Doutrina da santificação, a palavra santo significa separado. Deus santificou, separou um povo para ele. Alguns instrumentos que nos santificam, olha que interessante, os instrumentos que atuam na nossa santificação. Já é uma palhinha aqui a respeito do estudo. O sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado, nos santifica.
A palavra de Deus, Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e o agir do Espírito Santo em nossas vidas, que também nos santifica. Doutrina da fé, veremos os 3 tipos de fé nos textos bíblicos: a fé para a salvação, a fé para a vida diária e a fé na operação de milagres e maravilhas. Também poderemos trabalhar a questão da fé no Antigo e no Novo Testamento, conforme eu falei anteriormente, trazendo a visão de fé desde a fé de Abraão e vai discorrendo pelo Antigo Testamento, o Novo Testamento. A gente vai cair lá também em Hebreus 11, os heróis da fé. E aí a gente vai desenvolvendo esse assunto. Doutrina da oração. Orar é falar com Deus. Jesus nos ensinou a orar. Paulo disse, orai sem cessar, né? Sempre orando no Espírito. A doutrina é uma doutrina que nos ensina a estar sempre falando com Deus. A doutrina bíblica do batismo é uma ordenança de Deus, de Jesus, né? A doutrina da ceia do Senhor é outra ordenança de Jesus. São as 2 ordenanças do Senhor Jesus, o batismo e a celebração da ceia do Senhor. Escatologia bíblica, assim como todas as outras doutrinas, é um assunto extenso, denso e profundo. Nós vamos falar, em primeiro lugar, sobre as 70 semanas de Daniel, entender o que são 70 semanas de Daniel, porque cada semana é entendida como um período de 7 anos. Essa profecia nos faz entender isso. O arrebatamento da igreja, os 7 anos da grande tribulação aqui na terra, simultaneamente no céu, nós teremos o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. No tribunal de Cristo nós teremos as nossas obras julgadas. Se elas forem aprovadas, a gente recebe galardão. Se elas não forem aprovadas, a gente não recebe galardão. Mas eu já estou salvo, porque eu já estou no céu. O tribunal de Cristo não é para condenar o cristão, amém? É apenas para aprovar as obras dele ou não. Se ele vai ter a obra aprovada, ele vai receber o galardão. E as bodas do Cordeiro, é o casamento da igreja, a união do Cordeiro de Deus com a sua noiva, com a igreja. Aí depois vem a volta de Jesus em glória. Aí ele vai derrotar o anticristo e o falso profeta na batalha do Armagedon. Ele vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, vai aprisionar Satanás por 1000 anos e ele vai instituir o seu reino milenar na terra. Aí depois Satanás vai ser solto e ele vai corromper as nações que não conheceram, né, as tentações de Satanás. Ele vai corromper muita gente e ali aquelas pessoas serão destruídas e Satanás será preso e lançado no lago de fogo. Nós chamamos esse evento como a batalha final, a batalha derradeira, é o fim de Satanás. Vai ser lançado no lago de fogo, onde já está não somente a besta, como também o falso profeta. Depois vem um grande trono branco, também conhecido como juízo final, somente os condenados. O grande trono branco é somente para os condenados. Os salvos no Senhor Jesus não vão participar do julgamento do grande trono branco, irmãos. Não existe essa interpretação. Essa interpretação está errada, não está à luz da Bíblia. Se os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro e os vivos foram transformados e foram para o céu, participaram do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, reinaram 1000 anos com Cristo na terra, como é que depois vai participar do julgamento do grande trono branco? O grande trono branco é somente para quem vai ser ressuscitado no final. No final de todas as coisas, é o julgamento final, é o juízo final, é o grande trono branco. Somente os não salvos vão participar do trono branco. E Deus vai abrir o livro, né, o livro da vida será aberto justamente para provar, olha, o teu nome não está aqui, então você está sendo condenado. A condenação eterna, aí depois vem a condenação eterna e por fim a eternidade ao lado de Deus. Outros assuntos que também estão no planejamento, nós poderemos falar também sobre geografia bíblica, introdução ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento. Pretendemos falar aqui também um pouco sobre a história da igreja, hermenêutica,
homilética, ética cristã, liderança cristã e trabalhar alguns assuntos mais que a gente vai acrescentando aqui no nosso currículo. Amém, irmãos? Esse assunto estamos encerrando hoje o módulo 1, é a videoaula 9, 25 minutos, quase 26 minutos de aula, mas foi uma aula muito lucrativa, que acrescentou muito, e eu acredito que fomos edificados e nós temos aqui uma excelente visão a respeito das doutrinas bíblicas que nós precisamos aprender e dominar, porque essas doutrinas bíblicas aqui, elas são questionadas. As heresias aceitas questionam essas doutrinas. Precisamos estar bem fundamentadas nela, né? Lembrei que agora, igual a questão quando fala que Jesus é o arcanjo Miguel. Lá em Hebreus diz, e todos os anjos de Deus o adorem, falando a respeito de Jesus. Como é que um anjo vai adorar outro anjo? O anjo adora só a Deus. Jesus é Deus e é digno de adoração. Então, são coisas assim que a gente precisa saber argumentar. Amém, irmãos? 26 minutos de aula, eu agradeço a atenção. A matéria está lá na descrição do vídeo. Como eu falei para os irmãos, às vezes a aula vai ser longa, porque eu poderia dividir essa aula aqui em duas aulas. Mas eu creio que a gente vai criar um volume de videoaula e a gente vai quebrando o raciocínio. Então é melhor ter uma videoaula mais longa e você tem a matéria na descrição do vídeo. Assiste a videoaula por completo, porque muitas coisas que não estão escritas lá na descrição, até mesmo porque falta espaço, né? São só 5.000 caracteres, então só 5.000 letras que são aceitas ali. Então muitas vezes a gente tem que resumir e muitas vezes o que a gente fala não está escrito lá. Então eu preciso assistir a aula também, é necessário assistir às explicações também. Amém? Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.